Muito obrigado. Enfim, nesse contexto, voltando aqui, para começar do começo, primeiro eu relembrei alguns assuntos que a gente já tratou, expansão marítima, período pré-colonial e período colonial, e nessa aula de hoje a gente vai começar, a gente vai começar e terminar período joanino, independência do Brasil. E é extremamente importante que vocês tentem revisar periodicamente esses conteúdos que já foram dados, para vocês terem o período histórico em mente. Isso vai ajudar muito vocês. Período joanino, ele vai de 1808 a 1821 e começa com a chegada da corte portuguesa no Brasil. Primeiro a gente tem que entender por que a corte portuguesa veio para o Brasil. Porque a Europa estava instável politicamente na era napoleônica, ali, final do século XVIII, começo do século XIX, e porque o Napoleão queria expandir a França, ele queria acabar com o domínio inglês sobre os territórios do mundo. E nisso, o Napoleão estabeleceu em 1806 um bloqueio comercial à Inglaterra. Ou seja, todos os países estavam proibidos de ter relações comerciais com a Inglaterra. Mas Portugal, como historicamente sempre foi muito dependente da Inglaterra, ele, no primeiro momento, ele tentou se manter neutro, mas a neutralidade não era o que o Napoleão desejava, né? Então, aí o Napoleão ameaçou invadir Portugal. Na real, ele começou a invadir Portugal, aqui eu coloquei algumas datas para vocês. Claro que as datas, se vocês forem pesquisar na internet, elas vão divergir um pouco, mas as fontes mais confiáveis que eu achei foram essas. No dia 19 de novembro de 1807, as tropas francesas entraram em território português. Aí, próximo ao dia 29, o Dom João VI recebeu essa notícia. E aí ele já movimentou ali a corte e já preparou todo mundo para fugir para o Brasil, porque já não tinha mais jeito. E nisso, dia 29, eles partiram de Lisboa, assim, no comecinho do dia 29, na manhã do dia 29, e após a partida, algumas horas depois, alguns minutos depois, os franceses chegaram definitivamente em Lisboa. E daí que vem o dito popular, ficaram a ver navios. Veio disso, porque os franceses viram os portugueses saindo nas margens do Rio Tejo, vindo para o Brasil. E aí, os portugueses encontraram com os navios ingleses em alto mar e vieram escoltados para o Brasil, chegando em Salvador em janeiro de 1808 e posteriormente no Rio de Janeiro de 8 de março. Aí aquela curiosidade que em todas as aulas praticamente vocês veem, a corte era gigantesca, com aproximadamente 15 mil pessoas. Contava com a família real, com funcionários, criados, assessores, comerciantes, muitos portugueses vieram para o Brasil, né, junto com a corte. E aqui, a chegada deles foi um motivo de festa. Enfim, assim que os portugueses chegaram, o Dom João VI, que era o príncipe regente na época, primeiro, ele estabeleceu a abertura dos portos às nações amigas. Isso significa, na prática, o fim do pacto colonial, que é aquilo que a gente já comentou lá desde o início da colonização, que o Brasil só poderia comercializar com a metrópole, com Portugal. Como a corte portuguesa veio para o Brasil, eles abriram os portos. Além disso, o Dom João ele assinou o Alvará de Liberdade Industrial, porque a gente tinha um documento de 1785, onde acho que a mãe dele, Dona Maria, tinha proibido indústrias no Brasil, e a partir de 1808, essas indústrias puderam ser abertas. E em 1810, a gente teve alguns tratados, como o Tratado de Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação, que basicamente foram tratados para estreitar as relações entre Portugal e Inglaterra. Nisso, a gente já percebe uma progressiva dependência de Portugal em relação à Inglaterra. E esses tratados
nesses tratados foram criadas tarifas para importação de mercadorias. Para mercadorias inglesas, a tarifa era de 15%, para as mercadorias portuguesas, não me pergunte por quê, era maior, 16%, e os demais países, 24%. O que isso significa na prática? Que o Brasil foi dominado por produtos ingleses. Como eu até coloquei uma imagem aqui para vocês, que eles falam assim, quem morreu? Ninguém, são caixões importados da Inglaterra, sem defuntos, é claro. Ou seja, todas as mercadorias, a maioria das mercadorias era inglesa que circulava no Brasil naquela época. Isso foi responsável pela supremacia britânica aqui e um prejuízo para a burguesia mercantil lusitana. E, além disso, na prática também, é uma anulação desse alvará de liberdade industrial que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Permitir indústrias no Brasil, só que era muito mais vantajoso importar da Inglaterra. E indústrias não conseguiram se desenvolver aqui nesse primeiro momento. Como medidas administrativas do governo do Dom João VI, a gente tem, ainda não era Dom João VI, né? Acho que era só Dom João até agora, criação de uma máquina administrativa estatal, criação de um Conselho de Estado, criação de ministérios, criação da Intendência Geral de Polícia, criação da Casa da Moeda, criação do Banco do Brasil e criação da Imprensa Régia. Várias obras de infraestrutura também que foram feitas no Rio de Janeiro nessa época, como aqui a biblioteca, esse aqui é o Teatro, Real Teatro, a gente tem a construção da biblioteca, a gente tem a construção do Jardim Botânico, e a gente tem a construção do Jardim Botânico, que é um lugar muito bonito no Rio de Janeiro, que é essa área verde aqui em volta do Jockey Club, e aqui uma outra imagem dele. E aqui o Paço Imperial, que era a residência deles até o momento. Além disso, foi criada a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios e Escola de Medicina, tanto no Rio quanto na Bahia. E também a gente teve um incentivo para a vinda de artistas franceses, como Debré, o principal objetivo era o ensino formal de artes aqui. Mas acabou que, num primeiro momento, isso não se desenvolveu muito, foi desenvolver alguns anos depois, principalmente com o Dom Pedro II. Em questão nos aspectos políticos do período joanino. Já a família real chegou aqui em 1808, em 1815 a gente teve o Congresso de Viena. Foi quando Napoleão foi derrotado. Logo após esse congresso, o Brasil foi elevado a reino. Ou seja, aqui, em 1815, o Brasil deixou de ser uma colônia. O Brasil passou a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Aqui outros fatos interessantes. A gente tem a morte da mãe do Dom João, em 1816, a Dona Maria I, e a coroação do Dom João, que aí sim virou Dom João VI. E a anexação da Guiana Francesa e da Cisplatina em 1817, como consequência também do Congresso de Viena, porque a Guiana Francesa era um território aqui na América do Sul pertencente à França, e a Cisplatina, que também na América do Sul, pertencente à Espanha. Durante o período joanino, a gente tem um marco muito importante também, que é a Revolução Pernambucana, em 1817, que ocorreu basicamente por uma indignação da elite e de alguns setores médios com o aumento absurdo de impostos para manter os luxos da corte do Rio de Janeiro. Nisso, eles queriam a emancipação da região, também é uma revolta separatista, que a gente pode considerar, e eles conseguiram essa separação. Eles simplesmente depuseram o governo ali de Pernambuco, de Recife, e instauraram uma república. Porém, essa república durou apenas 2 meses, e os envolvidos aí nessa revolta foram reprimidos. Olha a bandeira de Pernambuco, muito linda. A gente vai ver também no decorrer desse ano que Pernambuco é um dos estados mais revolucionários do país.
várias revoltas aí a gente já comentou. Como a Guerra dos Mascates, e a gente vai ver ainda ó, mais algumas guerras aí, mais alguns conflitos. Já em 1820, 12 anos após a chegada da corte no Brasil, a gente tem em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que eles estavam num contexto ali influenciados pelo iluminismo, influenciados pelas revoluções liberais do século XIX, que eu também não posso entrar em detalhes, porque é um conteúdo que a Cacau vai abordar com vocês. Mas, enfim, o que aconteceu? Ali, a elite portuguesa, alguns setores da sociedade portuguesa, simplesmente estavam muito insatisfeitos porque a corte estava no Brasil. E eles queriam o fim do absolutismo português, mas queriam uma monarquia constitucional. Eles, ou seja, eles queriam a sujeição, queriam limitar o poder do rei de acordo com o parlamento deles, que eram as Cortes Gerais. Eles criaram as Cortes Gerais. Eles queriam a volta da família real e a recolonização do Brasil. Isso foi um dos grandes motivos que colaboraram para a independência do Brasil, que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas, enfim, aí a gente vai ver uma longa novela que se desencadeou. O Dom Pedro, o Dom João, inicialmente ficou no Brasil e mandou o Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, para tentar negociar com as Cortes Gerais, lá em Portugal. Porém, eles simplesmente não aceitaram. E, sem sucesso, o Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal, inclusive levou muitas riquezas, levou acho que ouro, diamante que tinha no Banco do Brasil, riquezas do Brasil levou para Portugal, mas deixou o Dom Pedro aqui no Brasil como príncipe regente. Ou seja, ele ainda não era um rei, mas ele era o cara que comandava aqui no Brasil, Dom Pedro de Alcântara. Enfim, aí o que aconteceu? O Dom Pedro, ele se aproximou da elite agrária e aprovou um Ministério de Brasileiros, liderado por José Bonifácio de Andrada. Esse José Bonifácio de Andrada é um personagem muito importante na história do Brasil, que era um político muito importante aqui de Minas Gerais, e essa família Andrada, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês conhecem, mas é uma família de políticos até hoje. Aqui, foi ano passado, que teve a eleição municipal, um camarada aí chamado Lafayette Andrada, que é parente distante do José Bonifácio de Andrada, foi candidato a prefeito aqui, mas não teve uma votação expressiva. E ele é atualmente deputado e a família de deputados, né? A gente tem a política brasileira é muito assim, a política brasileira, a gente ainda tem várias oligarquias. O termo oligarquia está relacionado, claro, à Primeira República, mas a gente tem essa licença poética para falar. A gente tem Tancredo Neves e Aécio Neves, a gente tem a família do Bonifácio de Andrada, a gente tem família Perrella, isso só aqui em Minas Gerais. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Os portugueses mantiveram a pressão, continuaram irredutíveis, queriam ali a recolonização do Brasil a qualquer custo e ordenaram a volta do Dom Pedro para Portugal também. Falou, não tem papo, você também tem que voltar para Portugal. A gente quer recolonizar o Brasil. Aí, no dia 9 de janeiro de 1822, ele tinha recebido ali algumas ordens de volta para Portugal, e ele, em meio a uma multidão, ele falou com as seguintes palavras que você já deve conhecer: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que fico. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, que foi um
um momento de um ato de subversão do Dom Pedro, que falou, não, eu vou ficar no Brasil. E aí, o que aconteceu? Foi desenrolando com o passar dos meses ali, e foi ficando cada vez mais acirrado. Aí os portugueses novamente continuaram mandando não sei se era telegrama, carta, sei lá o que era, mandando as ordens para o Dom Pedro voltar para Portugal. Aí chegou próximo do dia 7 de setembro de 1822, a gente já tinha umas tensões políticas aqui no próprio Brasil, com o Dom Pedro já imaginando que poderia ocorrer, mas mesmo assim ele não tinha essa ideia de separação de Portugal, de independência. Aí ele foi fazer uma viagem pelo estado de São Paulo. Ele foi para São Paulo, capital, para reuniões políticas. Depois ele desceu até Santos, para verificar como que estava os fortes, né? Porque o Santos é o litoral de São Paulo. E ali, naquela época, a única maneira de chegar no Brasil seria chegar pelo litoral, ou seja, ele falou, se eles forem atacar a gente tem que ver aqui como tá os estoques de pólvora, como que tá o treinamento militar, como tá a estrutura aqui do nosso exército, e ele fez essa viagem até Santos. Aí na volta para São Paulo, aproximadamente na altura de São Paulo, próximo ao rio, Riacho Ipiranga, ele estava com a comitiva e alguém veio do Rio de Janeiro entregar uma correspondência para ele, no meio dessa viagem. Aí eram, acho que mais de algumas correspondências, e uma delas era da esposa dele, a dona Leopoldina, que teve um papel muito importante na independência do Brasil. E um desses papéis era mais ordens de Portugal, dessa vez mais incisivas, falando assim, olha, a partir de agora, a gente está suspendendo medidas tais e tais e tais, que prejudicaria o Brasil, né? A gente está suspendendo medidas tais, tais e tais, e a gente não está satisfeito com a situação. Deram um ultimato para ele. Aí ali, naquele momento, ele ficou muito, não sei se ele ficou nervoso, mas ali ele se deu conta que era o estopim, que a partir dali não dava mais para continuar mantendo relações com Portugal, porque ele já estava sendo muito ameaçado. E aí tem o famoso grito de independência ou morte, que na real não necessariamente, não foi isso, não foi esse quadro. Esse quadro, não sei se é o do Pedro Américo, mas não tinham tantas pessoas, assim, não tinha criança na cena, era apenas uma comitiva de viagem, uma comitiva real voltando para São Paulo, e ele declarou ali a independência, ergueu a espada e continuou a viagem dele para São Paulo. Aí chegou em São Paulo, ainda foi para um teatro à noite e foi ovacionado e compôs o hino da independência, enfim. A história é mais ou menos isso. Essa, né? E aí, a gente tem que bater em alguns tópicos. A independência do Brasil foi basicamente, quase que unicamente, uma ruptura política com Portugal, apenas. Porque foi uma independência de um caráter extremamente conservador e elitista. Por quê? O que significa quando a gente fala que alguém é conservador, que um movimento foi conservador? Que ele basicamente conserva o que já tem. Ele não quer mudanças, ele não quer reformas radicais, não quer reformas sociais. E ali foi conservador por quê? A monarquia foi mantida, a escravidão foi mantida, os latifúndios foram mantidos e os privilégios da alta corte, os privilégios da nobreza continuaram os mesmos. E também foi elitista. O que significa? Eu já falei para vocês, por exemplo, que a Inconfidência Mineira foi um movimento basicamente
principalmente elitista. Por quê? Porque é um movimento que vem de cima para baixo. É um movimento que vem da elite. Não necessariamente um movimento que conta com apoio popular. A independência do Brasil foi um ato ali, claro que a gente já tinha na época ali, a gente tinha ideias políticas, a gente tinha alianças entre os políticos ao redor do Brasil, os políticos de Minas Gerais, os políticos de São Paulo, os políticos do Rio, a alta elite agrária, a alta burguesia. Mas basicamente e por isso, basicamente, foi uma decisão tomada por essa elite. Uma elite, eu não sei, não estou lembrando a palavra certa, mas uma elite exemplificada, talvez, na pessoa do Dom Pedro. E nisso, a independência foi dia 7 de setembro, e em dezembro do mesmo ano, o Dom Pedro foi coroado imperador. Foi coroado como Dom Pedro I. E aí, a partir daí, a gente tem, após isso, a gente vai ter o primeiro reinado, depois a gente vai ter período regencial, e a gente vai ter o segundo reinado do Império Brasileiro. Como consequência da independência, a gente tem, claro, voltando no assunto de ser conservador e elitista, como eu disse, foi um movimento muito conservador. O Brasil foi a única monarquia na América do Sul após a independência dos demais países. Acho que na América toda, se eu não me engano, na América Latina, acho que só México e Haiti, se eu não me engano, tiveram monarquias. Fora isso. E, além disso, a gente tem, como consequência, um progressivo endividamento do Brasil. Por quê? Como eu vou falar na parte de primeiro reinado, claro que vocês devem lembrar e já imaginar, Portugal não ia ficar simplesmente de braços cruzados e falar assim, olha, ok, vocês declararam independência, cada um para o seu lado, agora está tudo certo. Não, eles não aceitaram de bom tom, e além disso, a gente teve uma guerra de independência. Claro que não foi nada muito... não foi nada muito expressivo, porém, a gente teve tropas na Cisplatina, na Bahia, no Piauí, no Maranhão e no Grão-Pará, que é a região que compreende hoje o estado do Pará, que algumas tropas alguns estados continuaram fiéis ao governo português, e Portugal também mandou tropas para lutar contra as forças do Dom Pedro, mas mesmo assim, o Brasil, essa guerra de independência acabou e o Dom Pedro conseguiu se afirmar no poder. Mas, enfim, a independência também, um outro fator muito importante, essencial a gente saber, é que gerou um endividamento muito grande do Brasil e aquela continuação da dependência à Inglaterra. Por quê? Portugal não aceitou de bom tom e, posteriormente, a gente teve um acordo de 2 milhões de libras na época, em 1822, o Brasil teve que pagar em 1822, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras a Portugal para que eles reconhecessem a nossa independência. E de onde veio esse dinheiro? Empréstimos ingleses. Os ingleses emprestaram dinheiro para o Brasil para pagar aí essa indenização a Portugal,
e emprestaram dinheiro o Brasil para lutar nessa guerra de independência. Enviaram também militares, mas essa guerra de independência, acho que vocês têm mais que saber, que vocês têm que saber principalmente é que o Brasil contou com o apoio de mercenários ingleses e um ou outro francês para lutar nessas guerras aí. Mas no final das contas deu certo. E acho que essas guerras, se eu não me engano, acabaram. Eu vou tratar desse assunto, vou retomar esse assunto com vocês na aula de primeiro reinado, na aula de semana que vem. Mas o Dom Pedro ele precisou passar por alguns anos ali para reafirmação não, né? Para a consolidação do poder dele. E para isso foi extremamente essencial que ele combatesse e saísse vitorioso dessa guerra de independência. Senão, possivelmente, Portugal recolonizaria o Brasil ali naquela revolução liberal do Porto. Tipo assim, o principal desejo deles era recolonizar o Brasil. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar daqui. Claro, vocês têm que saber que essas imagens históricas, em geral, são imagens idealizadas, que não são estratégias de reafirmação do poder, estratégias de validação dos atos, estratégia de validação dos movimentos. Então, isso vocês têm que saber. No mais, essa aula de período joanino é bem curtinha mesmo. Acho que o que a gente fala é mais curiosidade. Mas aí, então, acabamos nossa aula de hoje e eu vou ficar aqui até o horário. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês quiserem abrir o microfone ou mandar no chat aqui, eu vou estar aqui à disposição para vocês. Gabriela perguntou aqui alguns minutos atrás se as datas são importantes para o Enem. Quais datas? Se for data de independências, acho que a única data que vocês têm que saber especificamente aqui tipo, vocês têm que saber principalmente o período histórico, igual eu tinha falado para vocês, assim, saber o que aconteceu no final do século XVIII, o que estava rolando no mundo no final do século XVIII, começo do século XIX. Mas, tipo assim, o período joanino foi de 1808 a 1821. A independência foi em 1822. Em questão de ano, assim, eu acho que nem é tão importante. Claro que é importante vocês saberem que 7 de setembro é um feriado nacional por conta disso. Data de bloqueio continental não é tão importante, mas, tipo assim, é importante saber, por exemplo, aqui que em 1808 a gente teve a abertura dos portos. Na verdade, saber que é importante vocês saberem assim, que a corte chegou em 1808 e ali vocês já vão lembrar das medidas que foram tomadas ali pelo Dom João e vocês vão automaticamente ligar ali com 1808, 1810. Mas em questão de dia, por exemplo, eu só quis colocar essas datas aqui. Assim, a invasão francesa foi dia 19 de novembro, eles fugiram dia 29 de novembro. Isso foi só para vocês situarem em questão da historinha ali mesmo. Por que foi uma fuga? Porque foi muito de última hora que eles tiveram que vir para o Brasil. Porque quando eles se assustaram, as tropas portuguesas já estavam no território, as tropas francesas já estavam no território português. Aí só entraram no navio e vieram. Deixa eu ver alguma outra data.
A data assim, de Revolução Pernambucana, por exemplo, vocês não precisam saber. Só saber o que. É importante vocês saberem o que aconteceu em cada período. Tipo assim, vocês vão saber que ali no período colonial ocorreram as revoltas, os movimentos nativistas e separatistas. Aí vocês já ligam ali a século XVIII, por exemplo, século XVII, século XVIII, século XVII, século XVIII. Isso sim é importante. Mas de data específica, assim, não precisa muito, não. A data mais importante daqui é esse 7 de setembro. Exatamente, Grazi. É mais importante você saber o contexto da época. Thaís. É o importante, no caso, é saber a linha do tempo, o que aconteceu antes e depois de quê. E depois do quê. Tem como você me explicar? Eu não entendi muito bem a pergunta. Tipo assim, vocês têm que ter no. Vocês tentem colocar na cabeça uma linha do tempo, mas não precisa ser uma linha do tempo extremamente detalhada. Só vocês lembrarem que vocês não precisam lembrar, por exemplo, quais foram as revoltas nativistas, quais foram as revoltas separatistas. Mas vocês têm que saber ali que está no contexto do período colonial. Depois disso, a gente vai trabalhar, por exemplo, revoltas regenciais. Aí vocês já vão saber, olha, tinha passado o primeiro reinado e é antes do segundo reinado. É tipo assim, esses intervalos de tempo que vocês têm que saber, principalmente. Mas assim, claro, quanto mais vocês puderem saber de detalhes, é melhor. Só que eu sei muito bem que é impossível a gente gravar tudo e nem é tão saudável. É importante vocês memorizarem naturalmente, e vocês reverem assim e consolidando na mente mesmo. Mas não precisa, tipo assim, perder muito tempo com isso. Vai fazer exercício. Fazer exercício é muito mais importante do que ficar lendo história, por exemplo. Tipo assim, claro que é extremamente importante ler, mas em nível de vestibular, o que vai fazer você consolidar esses conhecimentos é mais fazendo questão do que lendo. Ou vocês que são, acho que a maioria deve ser de Patinga, né? Como que tá o tempo aí? Tá frio, que aqui em BH deu uma esfriada esses dias, estou passando aperto. Se é louco, frio é bom só ali na casa dos 25 graus, menos que isso não dá, não. Aqui em BH, normalmente, esses dias aí, à noite, tipo, de madrugada, tá fazendo 11 graus, 13 graus. Aí fica apertado. À tarde também, tem aquele vento gelado, assim, já começa umas 5 horas da tarde, já começa o vento gelado, que para sair na rua, se você não colocar uma blusa de frio, já não fica tão confortável, não. Mas é isso então, rapaziada. Se vocês precisarem aí, vocês podem me chamar, mandar mensagem para mim qualquer hora e tenha total disponibilidade para vocês aí, quando vocês precisarem com qualquer coisa.